Saudação fraternal a todos e que a misericórdia do nosso Mestre Jesus possa seguir nos auxiliando hoje e sempre. Imaginemos a seguinte situação. Uma pessoa desencarna e segue então sua caminhada, sua evolução na dimensão espiritual, deixando o plano físico. Tudo bem. Isso acontece todos os dias, faz parte do nosso ciclo evolutivo. Mas eu pergunto o seguinte: esse que desencarnou e agora reside, habita a dimensão espiritual, há como eu saber a real situação desse espírito? Se ele foi acolhido, se ele não foi acolhido, se ele está protegido, não está protegido, se ele está perdido, se ele está consciente, enfim. Há como eu saber a situação dele ou não? Interrogação. Porque eu conhecia a pessoa, gostaria de saber como que ele está lá. Resposta: não há como saber, exceto seu plano espiritual nos informar. Porque o telefone toca de lá para cá e nunca daqui para lá. Se a espiritualidade me disser, aí eu saberei a real condição desse que desencarnou. Se eles não disserem, não saberei. Bom, certo, sem problema. Mas imaginemos uma outra situação. A pessoa desencarnou, seguiu para a dimensão espiritual, mas deixou anotações. Olha só. Deixou várias anotações. E nessas anotações, eu consigo entender os objetivos dela, os desejos que ela teve no plano físico. Consigo entender o que ela queria, o que ela pensava. Ela colocava sua força, sua energia no quê? Está escrito lá. E com esse documento, com esse relato, com essas anotações, eu consigo então traçar um comportamento, um perfil que esse espírito teve em sua reencarnação. E posso comparar, a partir do que estava escrito lá, das atitudes dessa pessoa, com o seu novo, digamos, momento na dimensão espiritual. Consigo traçar um paralelo e realizar uma análise, uma meditação, se valeu ou não a pena a reencarnação desse que partiu. É sobre isso, exatamente sobre isso, que iremos tratar aqui neste vídeo. Porque neste livro chamado Estante da Vida, um livro ditado pelo Espírito Irmão X e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, nós temos no capítulo 12 as anotações de Irmão X a partir do relato de um espírito de nome Joaquim Nonato. Esse espírito, durante o ano de 1966, mês a mês, ele fez anotações. Essas anotações caíram nas mãos de Irmão X. E ele diz: achei interessantíssimo esse documento, impressionado com esse documento. Sinto-me no dever de transcrevê-lo na íntegra. Irmão X pegou as anotações de Joaquim Nonato, mês a mês, transcreveu e colocou aqui nesta lição. E mês a mês nós vamos conhecendo o pensamento desse homem, as ideias desse homem, o objetivo desse homem, durante um ano inteiro. São anotações curtas, mas que nos apresentam um modo, um comportamento, um estado mental no qual ele colocava o objetivo dele em apenas uma coisa. E é isso que veremos e meditaremos neste vídeo, nessa lição de título Documento Raro.
Enquanto agíamos na prestação de socorro a companheiros em prova, horas após enorme desastre em que dezenas de pessoas perderam a existência por afogamento num grande rio, encontrei a folha de anotações de Joaquim Nonato, cuja presença entre os desencarnados me fora apontada por um amigo. Impressionado com a leitura desse curioso documento, empapado de lodo, sinto-me no dever de transcrevê-lo na íntegra. Anotação do dia 2 de janeiro de 1966. Estou iniciando o meu trabalho deste ano, decidido a ganhar mais dinheiro. Não renuncio a isso. Voltei ontem à casa do primo Juca e ouvi a mesma cantilena. Duro pensar que ele repete o caso há 10 anos sem falhar. Coitado. Homem bom, mas crédulo demais. Escutou, no grupo de espíritas que frequenta, algum velhaco interessado em surrupiar-me dinheiro e afirma que só a caridade poderá remover a provação que me espera. Contou-me o pobre Juca que ele mesmo, numa visão, me enxergou em vida passada, na condição de malfeitor, afogando um viajante alta noite para roubar-lhe grande fortuna. E acrescentou que o médium da confiança dele confirma isso. Mas não é só. Puseram o nome de minha mãe, morta há 30 anos, nessa história engraçada. Diz o médium que a velha me mandou pedir auxiliar os outros, amparar os necessitados e beneficiar o próximo, tomando a caridade por patrona de minha defesa, assim como alguém que se encontra complicado em assuntos com a justiça, contrata o apoio de um advogado. Minha mãe teria dado comunicações rogando para que eu distribua pelo menos a quinta parte do meu dinheiro em boas obras, de modo a evitar grande parte dos meus sofrimentos futuros. O infeliz do Juca ainda tentou persuadir-me que, diante das leis de Deus, é possível resgatar em amor ao próximo as dívidas que nos cabe solver em provação. Boa bola! Meu dinheiro é o que eles querem. Coitado do Juca, esse caso de avisos é simplesmente o resultado de conversa minha. Há 11 anos atrás, sonhei que estava atirando um homem nas águas de um rio, depois de havê-lo espancado para furtar-lhe a bolsa. Acordei suado e aflito, e fiz a bobagem de contar isso na loja do Ascânio, em Bom Sucesso, numa roda de amigos e, com certeza, os espíritas tomaram conhecimento de minha imprudência e agora me cercam no intuito de me extorquirem dinheiro. Estão muito enganados. Não darei um tostão a ninguém. Quem gosta de fantasma é criança. O bobo do meu primo ainda me veio explicar que há muita gente sofrendo por aí e que devo ajudar. Essa é boa. Não sou o dono do mundo. Anotação 4 de fevereiro de 1966. Executei a viúva Soares e recebi os 2 milhões de cruzeiros que ela teimava em não pagar, alegando as dificuldades em que ficou depois da morte do marido. Chorou, mas caiu com os cobres. Quando vendi ao casal o lote 16, o homem não me falou
que era doente e, afinal, eu não mando na morte. Nova anotação, 15 de março de 1966. Queixei-me à polícia do velho Cirino, velho atrevido. Além do débito de 1.500.000 em que está atrasado comigo, desde 4 dias ainda me insultou chamando-me pão duro. Mas isso não fica assim, não. Ele será chamado às falas e resolverá o problema. Eu não perdoarei um vintém. Anotação, 16 de abril de 1966. Juca telefonou-me aconselhando para que me lembre da mensagem e visite em companhia dele uma casa de órfãos. Simplesmente armadilha. Neguei-me, não quero encontrar espertalhões. Tenho mais que fazer. Disse-lhe claramente que preciso ir hoje a Nova Iguaçu receber os 2 milhões de cruzeiros restantes dos 6 lotes que vendi no mês passado. Nova anotação, dia 10 de maio de 1966. Executei a lavadeira Ernestina em 800.000 cruzeiros. Lastimava-se de que não poderia pagar-me agora as prestações do terreno que me comprou. Porque os 4 filhos adoeceram ao mesmo tempo. Ah, essa gente é uma fábula. Na hora de comprar é promessa, no pagamento é choradeira. Nova anotação, dia 2 de junho de 1966. Fui pessoalmente à cobrança dos 6 milhões que diversos clientes me devem, desde janeiro. Todos pagarão ou acertarão contas com a justiça. Outra anotação, dia 10 de julho de 1966. Recebi hoje 4 geladeiras e 2 máquinas de costura para abater débitos atrasados. Tudo em bom estado, creio que farei 1.200.000 à vista com esse material. Anotação, dia 11 de agosto de 1966. Juca voltou a procurar-me para falar de reencarnações passadas e de beneficência para melhorar a vida. Hoje não aguentei. Ri na cara dele. Só receberei recados de outro mundo se algum espírito me ensinar o melhor modo de evitar caloteiros. Anotação, 14 de setembro de 1966. Executei João Serra em 900.000. Sempre a mesma história, doença e doença. Nada tenho com isso. Nova anotação, 20 de outubro de 1966. Telefonema de Juca. Quer visitar-me com o médium dos avisos e das caridades. Respondi que não posso recebê-los agora, por estar comprometido numa viagem a São Paulo. Já sei o que procuram. Anotação do dia 10 de novembro de 1966. Tenho estudado com o meu procurador a melhor maneira de forçar meus devedores ao pagamento dos terrenos que vendi sem maiores garantias. Começarei meus negócios no ano próximo com nova orientação. Tenho sido idiota. Perco os melhores lucros por excesso de tolerância. Obrigação de quem deve é pagar. Última anotação do ano de 1966, na data de 29 de dezembro. Apesar da luta, suponho que poderei seguir no mês próximo para São Paulo, a fim de colocar algum dinheiro a juros mais altos com
Amigos industriais. Juca me procurou 4 vezes nas vésperas do Natal, dizendo à empregada que era portador de recados de minha mãe. Já sei. Queria dinheiro para donativos a desocupados e vagabundos. Nada disso. O que é meu, é meu. Aqui terminavam as anotações que li comovidamente. Em seguida, mergulhamos na corrente espessa do rio em assombrosa cheia. Preso ao barro viscoso do fundo, estava o cadáver disforme de Joaquim Nonato, e a poucos metros vimos a pasta dele, começando a perder irremediavelmente na lama o valioso conteúdo de 22 milhões de cruzeiros. Temos aí, portanto, as 12 anotações que Joaquim Nonato fez durante o ano de 1966. Mês a mês ele foi anotando no papel suas ideias, seus pensamentos, suas vontades, seus objetivos, seus dissabores, suas preferências, mês a mês. E é como eu disse no começo do vídeo, ao tomarmos contato com cada uma dessas anotações, nós vamos entendendo qual foi o comportamento adotado por este homem. O que ele quis, o que ele desejou, o que ele praticou, o que ele realizou. Aqui estão anotados. E conseguimos, naturalmente, ter uma percepção da situação dele pós-desencarne. Avancemos para o último relato. Eu quero fazer uma pergunta. Na data de 29 de dezembro de 1966, Joaquim Nonato escreveu o seguinte: apesar da luta, então ele se via numa luta, numa batalha, numa guerra. Ele estava lutando. Mas lutando contra quem? Lutando pelo quê? São perguntas que eu faço. Apesar da luta, continuando. Suponho que poderei seguir no mês próximo para São Paulo, a fim de colocar algum dinheiro a juros mais altos com alguns amigos industriais. Ele traçou então um plano, um objetivo, uma ideia. Logo mais, partirei para um outro estado, porque ele estava no Rio de Janeiro. Então vou a São Paulo para investir o meu dinheiro. Certo. Nova pergunta. Esse novo mês chegou para Joaquim Nonato no plano físico? Ele viveu esse novo mês? Que seria o mês de um novo ano. Seria janeiro de 1967. Chegou para ele esse mês, esse ano novo? E mais, o dinheiro que ele cogitava colocar, investir para ganhar mais dinheiro com juros, realizou-se esse plano? Aconteceu? Ele conseguiu ganhar mais dinheiro? Não. O mês não chegou, o ano não chegou, mais dinheiro não chegou para ele. Não chegou. Ele desencarna antes de ir para São Paulo, antes de ganhar mais dinheiro, antes de investir mais, antes de cobrar novas pessoas, antes de novos negócios. Desencarnou. E o que Joaquim Nonato levou para o plano espiritual dessa experiência aqui que estamos conhecendo? O que ele levou? Alguma coisa a gente leva. O que ele levou? Ele levou o dinheiro?
Ele levou os 22 milhões de cruzeiros, não é a nossa moeda aqui agora, tempo recuado, século XX, 1966, a moeda era o cruzeiro. Ele levou essa valiosa quantia de 22 milhões de cruzeiros para o plano espiritual, para ele gastar, para ele investir? Não. Inclusive, esses 22 milhões começavam a perder o valioso conteúdo. A água, o lodo começava a estragar o dinheiro. Nos diz aqui, irmão X, que estava numa missão. Essa história, esse relato, começa com uma missão. Irmão X, junto de uma equipe de espíritos, são convocados a auxiliar um grupo de outros espíritos, mais aí reencarnados, que desencarnam. São chamados, haverá um naufrágio. E muitas pessoas vão desencarnar. Muitos espíritos retornarão ao plano espiritual. E vocês estão convidados a auxiliar. É assim que nasce essa história. Entre os que desencarnam está este homem, Joaquim Nonato. Portanto, 1966 foi o último ano dessa reencarnação desse homem. Último ano. Que poderia se estender, mas não se estendeu. A reencarnação dele termina debaixo da água no naufrágio. Antes do ano chegar, o ano novo, 1967. Os espíritos sempre auxiliam. Espíritos que já desejam o bem dos outros. Onde há um naufrágio, onde ocorre a morte coletiva, equipes sempre estão de prontidão para auxiliar. Todos são auxiliados? Nem sempre. Nem sempre. Porque sempre é respeitado o livre-arbítrio. E aí é uma outra história. Mas voltemos, recuemos. Se vimos agora o relato de 29/12, vamos ver o relato de janeiro. Dia 2 de janeiro, início do ano. Segundo dia do ano de 1966. Joaquim Nonato, empolgado, animado, com vontade de fazer as coisas, escreve: estou iniciando o meu trabalho neste ano. Decidido, ele tomou uma decisão. Ele fez uma escolha. Decidido a ganhar mais dinheiro. Não renunciou a isso. Ele então elegeu um objetivo: ganhar mais dinheiro. Ele não decidiu ganhar dinheiro, ele decidiu ganhar mais dinheiro. Mais e mais. Para quê? Eu pergunto. Para que ganhar mais dinheiro? A princípio, nos parece que este homem não passava necessidade, não vivia em situação de perigo financeiro, de saúde, de moradia, me parece. Que ele tinha um emprego estável, ganhava o seu salário. Me parece que as coisas não estavam complicadas para este homem. Mas ele decide ganhar mais dinheiro. E quando a gente chega no fim do ano, tem a entrada de um novo ano, sempre o homem tem repetido as mesmas fórmulas, né? Ano novo, vida nova. Novos objetivos, novos planos, novos ideais, tudo vai ser diferente, porque esse ano vai, agora vai. E a gente vê ano a ano que não vai para lugar nenhum. Não
muda nada. Essas promessas de fim de ano, empolgadas pelo álcool, né? O álcool faz com que as pessoas fiquem empolgadas, né? O comportamento muda. E elas vão colocando ideias novas, objetivos novos. Nenhuma crítica. Mas quais objetivos temos elegido para as nossas caminhadas? O que temos buscado? Queremos o quê? Não podemos nos esquecer de que somos espíritos imortais e que não somos mais criancinhas que desconhecemos as lições básicas do Evangelho de Jesus. Não podemos alegar isso. Nós podemos escolher não cumpri-las, não segui-las. Sim, posso escolher livre-arbítrio. Mas eu não posso dizer que eu desconheço. Então, o que temos buscado? O que temos escolhido? O que temos decidido? Como este homem decidiu ganhar mais dinheiro? E nenhuma crítica quando alguém deseja ganhar mais dinheiro. O ponto passa a ser só isso. Só isso. Sua vida vai ser pautada apenas por isso. Porque essas escolhas monocráticas, digamos assim, que seguem apenas um caminho, geram tragédias complexas, geram problemas gravíssimos no futuro. Então nós vamos nos fechando nessas decisões monocráticas, exclusivistas, e vamos nos distanciando da realidade. Existe uma realidade espiritual. Se nós nos descolarmos desta realidade, ficaremos à mercê de perigos seríssimos. E serão oportunidades empilhadas em cima de oportunidades perdidas. Porque a gente desloca da verdade, da realidade, e vamos viver em mundinhos egocêntricos, orgulhosos, soberbos, que só fazem atrasar já o nosso atrasado conhecimento espiritual. Eu vou lembrar aqui Jesus. Vamos lembrar Jesus? Porque quem se distancia de Jesus terá seríssimos problemas. Porque se afasta da realidade, da verdade. Capítulo 25, livro básico, Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 25, buscai e achareis. Olha que interessante. Busca que você vai achar. O que eu busco? Devo me perguntar. Quem busca a droga se vicia, se perde. Então o que eu busco? Quem busca o dinheiro acaba se isolando nas torres, nos cofres, e ali permanece. Então vejamos Jesus. Jesus, o mais poderoso, o mais sábio, nos diz o seguinte: não vos inquieteis pela posse do ouro. Joaquim Nonato, aqui neste relato, conhecia Jesus? Claro que ele conhecia. Ele se interessou por Jesus? Não. Lembremos, e já falaremos sobre isso, que ele foi avisado muitas vezes. Muitas vezes ele foi avisado. Muda, porque senão a coisa vai
ficar ruim para você. Tudo bem. Voltemos aqui. Jesus nos disse isso. Então, coloquemos o ouvido de prontidão. Não vos inquieteis pela posse do ouro ou da prata ou de outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Notemos aqui a amplitude e a seriedade dessa advertência que Jesus nos entregou. Nos entregou há 2000 anos. 2000 anos, Jesus disse: não vos inquieteis pela posse do ouro. Mas o comportamento de Joaquim Nonato aqui neste relato é o comportamento de um homem que estava inquieto pela posse do dinheiro, febril pela posse do bem material, quase enfermo. Ter e ter era a meta dele. Amontoar dinheiro. Portanto, um homem inquieto pela posse do ouro. Será que Joaquim Nonato não conheceu Jesus, nunca ouviu falar de Jesus? Nunca teve contato com os ensinamentos de Jesus? Claro que sim. Mas ele fez escolhas. Esse ensinamento foi dado há 2000 anos. E no ano de 1966, um homem desencarna na condição de Joaquim Nonato. Jesus ainda adverte, quando ele diz: não ajunteis tesouros na terra onde a ferrugem e os vermes corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formai tesouros no céu onde nem a ferrugem nem os vermes os corroem, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. O que ele está dizendo? Para a gente abandonar o dinheiro, os bens materiais? Não. Ele está dizendo aqui, vamos voltar, não ajunteis. Para a gente não ficar juntando, amontoando. Ele não falou para não ter, falou para não ajuntar. Como na primeira lição ele diz: não prepareis nem saco para o caminho, nem roupas, nem sapato, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Jesus diz: nós temos que trabalhar, ter o nosso salário, o nosso dinheiro, o nosso conforto. Nada contra isso, isso não é errado. O problema é a inquietação e o ajuntamento. Por isso, eu vos digo, não vos inquieteis, de novo a palavra, por saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo, porque a vida não é mais que o alimento e o corpo mais que a roupa? Interrogação. Jesus está dizendo para a gente, o espírito é mais importante. Cuida do espírito, se preocupa com o espírito, eleve o seu espírito, porque a matéria está em segundo plano. Eu volto de novo a dizer, os objetivos de Joaquim Nonato não aconteceram. O mês seguinte não chegou, o ano seguinte não chegou, os investimentos futuros não chegaram. Mas ele continuou a ser quem ele era em espírito, no plano espiritual. O que é mais importante? Voltemos à história, quando ele, Joaquim Nonato, nos relata que o primo Juca, ele diz: há 10 anos, sem falhar, repete o mesmo caso. 10 anos. Desde 1956, o primo o convida à mudança de comportamento.
através dos conselhos, bons conselhos. Mas o febril, o inquieto Joaquim, ele distorce tudo, achando que os espíritas queriam tirar dinheiro dele, achando que aqueles que se aproximavam dele queriam tirar dinheiro dele. E esse é um traço de personalidade absolutamente comum nas pessoas que são avarentas, soberbas, orgulhosas, egoístas. Elas entendem que quem se aproxima deles é para tirar proveito. Lamentável. Ele foi avisado pelo primo, ele foi avisado de N maneiras, e ele foi avisado também através do sonho, que ele sonha. Não foi um sonho. Ele reviveu a situação dele, onde ele era um ladrão. Aqui diz malfeitor, né? Que afogava um viajante para roubar-lhe grande fortuna. Ele matou uma pessoa afogada para ficar com o dinheiro dessa pessoa. Mas ele não acreditava nisso. O móvel dele, o móvel da vida de Joaquim em 2 reencarnações, 2, foi o dinheiro. 2. Na anterior e nessa. Essa ele poderia minimizar, diminuir a sua carga de resgate ao auxiliar os outros. Ele poderia, talvez até, extinguir o débito dele, a depender da qualidade da caridade que ele ofertasse. Convidado a isso ele foi, alertado a isso ele foi. A própria mãe dele disse, em nome da minha mãe, morta há 30 anos, me mandou pedir auxiliar os outros, amparar necessitados, beneficiar o próximo, tomando a caridade por patrona da minha defesa. Mas por que isso, né? Por que as pessoas se perdem? Por que as pessoas não aceitam as comunicações espirituais? Por que as pessoas não aceitam o espiritismo? Por que as pessoas lutam contra a verdade, a realidade? Porque tudo é mais fácil quando eu aceito a verdade. Qual é, pois, o melhor emprego do dinheiro, da fortuna, da riqueza? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamão. Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros. A solução do problema, aí está o segredo de bem empregar as riquezas. Quem falou isso? Jesus. Então, notemos que a gente vai e volta e cai em Jesus. As melhores decisões, os melhores acertos são sempre aqueles pautados pelas palavras e os ensinos de Jesus. Para finalizar, no Livro dos Espíritos, na questão 895, temos a seguinte pergunta: além dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Imperfeição todos nós somos. Imperfeitos. Nós temos, né? Imperfeição. E precisamos melhorar a imperfeição. Vimos o retrato, vimos ali o comportamento de Joaquim Nonato. Imperfeito. Então, tirando o vício e o defeito, qual é o outro sinal característico da nossa imperfeição? Resposta: o interesse pessoal. O interesse pessoal é um traço característico da imperfeição. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo,
menos compreende sua destinação. Notemos o caso deste homem. Vou repetir. Quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende sua destinação. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista elevado. Qual é a nossa destinação? Evolução espiritual. O que eu tenho no plano físico é para me servir. Essa blusa aqui, ela está me servindo, me aquecendo, porque hoje está um dia mais frio. Essa blusa, brusa não existe, é blusa. Essa blusa, ela não pode servir para ostentar, para humilhar, para acumular, ter 500 blusas como essa. Não, eu tenho uma, essa, que me serve. Quando ela não me servir mais, comprarei outra. E se alguém passa frio, comprarei uma blusa para essa pessoa que passa frio. Se alguém passa fome, comprarei um prato de comida para essa pessoa que passa fome. Se alguém passa sede, comprarei um copo de água, uma garrafa de água para quem está com sede. Se alguém necessita de um remédio, comprarei o remédio para essa pessoa que necessita do remédio. Amai-vos uns aos outros, fazei aos outros o que gostaria que fizessem para ti. Está resumido aí. Então, se eu trabalho, se eu tenho uma renda, se eu tenho um dinheiro, se é muito ou se é pouco, eu sempre preciso compartilhar do que eu recebo, para que o plano espiritual providencie mais. Eu possa, assim, auxiliar. Lembremos sempre, buscai e acharei. Lamentavelmente, este homem buscou o dinheiro, achou o dinheiro, mas não achou a sua liberdade espiritual. O que temos buscado? Precisamos pensar seriamente, porque dia 29/12/1966 foi o último relato deste homem no plano físico. Não chegou o novo mês. Será que amanhã vai chegar para mim? Será? E se não chegar, o que eu construí até aqui agora? Pensa aí. Obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.